Olá, meus amigos! Estamos de volta, vamos continuar falando aí sobre os bens, sobre a classificação dos bens. Vamos dar seguimento, portanto, aí nas nossas aulas e vamos voltar exatamente do ponto de onde nós paramos. Estamos conversando sobre a classificação de bens públicos e bens privados. Pois bem, nós já vimos que os bens públicos são aqueles que pertencem à pessoa jurídica de direito público, só que dependendo da destinação do qual ele é dado, ele pode ser classificado de uso comum, que é aquele bem que é de uso de toda a população, de uso especial, que são aqueles bens em que a União, Estado, município dá uma destinação específica de uso para aquele bem. Então, por exemplo, o Palácio da Alvorada, onde mora o presidente, é um bem público de uso especial, pertencente à União, porque ele serve para a residência do presidente da República. Então veja como as pessoas não podem entrar lá, em que pese seja um bem público. O Palácio do Planalto, a sede do governo, é um bem público de uso especial, a sede do Congresso Nacional, a sede do Supremo Tribunal Federal. Se vocês tiverem oportunidade, né, e um dia terão, nesses anos de Unisal, de fazer visita para o Supremo Tribunal Federal, quando você chegar lá, saiba que com relação àquele imóvel, aquele é um bem público, só que é um bem público de uso especial. Tanto que vão passar aí raio-x para ver se você está levando alguma coisa ou não, é um bem público de uso especial. O que significa dizer, queridos amigos, que ele tem destinação específica. Você não pode usar de qualquer maneira aquele bem público de uso especial. Tudo bem? E aí ele vai ser tecnicamente regulado pelas leis de direito administrativo, terão outras imposições, além dasquelas efetivamente que são impostas pelo Código Civil. Combinado até aqui, queridos amigos? Maravilha! Então, essas são as duas primeiras classificações que os bens públicos podem receber. Eles podem ser de uso comum ou eles podem ser de uso especial. Fechado? Os bens públicos, queridos amigos, podem ser também chamados de dominicais. O que seriam isso? Bens públicos dominicais são aqueles bens que pertencem à pessoa jurídica de direito público, à União, ao Estado, ao município, mas eles não estão afetados. O que significa dizer isso? Não estão afetados significa dizer que eles não têm uma utilização específica para a pessoa jurídica de direito público. Porque, veja, o bem público de uso comum e o bem público de uso especial, eles estão afetados. Quando eu digo afetados, significa dizer que eles têm efetivamente uma utilização. O de uso comum para a população em geral, então uma praça está afetada para usar da população em geral, e o bem público de uso especial, ele está afetado por uma destinação específica dada pelo próprio poder público. Já os bens públicos dominicais são aqueles bens que são de domínio da pessoa jurídica de direito público, pertencem à pessoa jurídica de direito público, mas eles não são nem de uso comum nem de uso especial. Eles não estão afetados. E por isso mesmo eles podem ser alienados pela administração pública. Exemplos, queridos amigos, terras da Marinha, terras devolutas, terrenos que porventura a União, Estado, município não esteja utilizando. Outros exemplos, os bens dominicais eles podem também ser concedidos para iniciativa privada, sua exploração. Quando vocês chegarem em direito administrativo, vocês vão ver que os minerais, em regra, pertencem à União. Então, jazida de ouro, jazida de bauxita, de minério de ferro, tudo isso é bem público, de uso dominical. Porque não é de uso comum, porque senão você fala, qualquer um do povo pode ir lá e pegar. E também não é de uso especial, porque o município não vai explorar aquilo, a União não vai explorar aquilo. É um bem público de uso dominical, é um bem público dominical no sentido de que pertence à União, só que não tem destinação, nem para a população, nem específica pelo próprio ente. Aí são chamados de bem públicos dominicais. As águas, por exemplo, queridos amigos. Tudo bem? Qual que é a grande diferença dos bens públicos dominicais para os bens públicos de uso comum e de uso especial? A diferença é a seguinte: os bens públicos de uso comum do povo e de uso especial, eles são inalienáveis.
O que isso significa dizer? Significa dizer que a União, o Estado ou o município, a depender de quem seja o seu titular, não pode vendê-lo. Não pode entregar para uma outra pessoa, para um particular. Não enquanto eles estiverem afetados. Não enquanto eles forem de uso comum ou de uso especial. Porque os bens públicos, eles podem ser desafetados. Então, por exemplo, imagine que a Prefeitura de Lorena usa aquele imóvel em frente ao prédio hoje para ser a sua sede. Aquilo hoje é um bem público de uso especial, porque está afetado, porque tem uma destinação específica do município. Mas suponhamos que daqui a 3 anos, o município de Lorena construa um novo espaço municipal perto do shopping, do outro lado da Dutra. Constrói lá uma baita sede, prefeitura, tudo mais, muda a sua administração para lá e deixa aquele imóvel em frente ao prédio ali abandonado. Não usa mais. Aquele bem público foi desafetado. Aquele bem público que era de uso especial passa a ser o bem público dominical. Passa a ser um bem público, queridos amigos, que continua pertencendo ao município de Lorena, mas não é nem de uso do povo, ou seja, não é nem de uso comum e nem de uso especial. Os bens públicos que estão afetados, que são de uso comum e o de uso especial, eles são inalienáveis enquanto perdurarem essas condições. Porque se eles forem desafetados, eles passam a ser considerados bens públicos dominicais. E os bens públicos dominicais, eles podem ser objeto de alienação. Sem problema nenhum, eles podem ser objeto de venda pelo poder público. Aliás, é uma coisa que está acontecendo muito hoje. Eu não sei se vocês perceberam, queridos amigos, mas antes mesmo dessa pandemia e tudo mais que estava acontecendo, uma das políticas do governo federal era de vender vários imóveis da União que eles não estavam utilizando. E a União tem inúmeros imóveis no nosso país. E eles estão querendo vender esses imóveis justamente porque eles não estão utilizando e eles querem arrecadar receita para o Estado. E eles querem arrecadar receita para a União. A União não pode vender o Palácio do Planalto, porque ele é um bem público de uso especial. Mas a União pode vender um prédio que ela não esteja utilizando. Um prédio que talvez algum dia já teve uso especial, mas agora ele é considerado um bem desafetado. Ele é considerado um bem dominical, um bem que efetivamente não está tendo utilidade nenhuma. Tudo bem? Então, a grande diferença entre os bens públicos afetados e o não afetado, que é o dominical, fora, claro, a utilidade que está sendo servida, é o fato de que os bens públicos que são considerados afetados, são eles de uso comum e de uso especial, eles são inalienáveis enquanto durarem essas condições. Isso está previsto no artigo 100 do Código Civil, que diz: os bens públicos de uso comum do povo e os de uso especial são inalienáveis enquanto conservarem a sua qualificação na forma que a lei determinar. Já os bens públicos dominicais, o artigo 101 já vai no sentido contrário. Fala que os bens públicos dominicais eles podem ser alienados, observados os procedimentos da legislação, mas eles podem ser alienados. Tudo bem até aqui, queridos amigos? Maravilha? Então veja, a classificação que nós estamos estudando, bens privados, pertence aos particulares, pessoas naturais ou pessoas jurídicas de direito privado. Bens públicos, pertence às pessoas jurídicas de direito público. Dependendo da finalidade pela qual ela utiliza esses bens, eles podem ser afetados, ou seja, têm destinação específica, de uso comum do povo ou de uso especial da administração pública. Os bens não afetados são os dominicais. Os bens de uso comum e os bens de uso especial, enquanto durarem essa circunstância, são inalienáveis, não podem ser vendidos. Os bens dominicais, eles podem ser vendidos, observadas as regras da lei que vocês vão estudar mais para frente. Os bens afetados, eles podem ser desafetados pela administração pública, tornar-se bens dominicais. Tudo bem? Agora, queridos amigos, uma última característica aí de bem público e privado que eu quero conversar com vocês é uma característica relacionada ao uso capião. Tudo bem? Vocês vão aprender mais para frente direito das coisas, dentro do direito civil.
que vai estar previsto lá no final do Código, artigos 1225 e seguintes. Dentro do direito das coisas, vocês vão aprender propriedade. O que é propriedade, pessoal? É justamente você ser dono de algum desses bens, mas daí o direito das coisas, que está dentro do direito civil, ele vai detalhar mais claramente quais direitos o proprietário tem, que é esse direito de renunciar, de alienar, de alugar, enfim, ele vai detalhar de uma melhor maneira. Uma das formas de se adquirir a propriedade que vocês vão estudar, e talvez vocês já devem ter ouvido falar sobre ela na prática, é a uso capião. Existem as formas ordinárias de aquisição da propriedade, como, por exemplo, justo título, você comprar uma propriedade, você receber aquela propriedade por meio de um contrato de doação. Mas existem formas extraordinárias de aquisição da propriedade, como, por exemplo, o uso capião. Vocês já devem ter ouvido falar na prática, mas vocês vão estudar isso mais para frente em direito das coisas. O que é o uso capião, pessoal? É a forma originária de aquisição da propriedade em que uma outra pessoa entra num determinado móvel ou imóvel, entra num determinado bem móvel ou imóvel e ali passa a exercer a posse mansa, pacífica, por um período determinado de tempo, sem oposição do legítimo proprietário e sem estar legitimado por nenhum contrato, porque é diferente do locatário, tá? Se eu alugo um apartamento, nunca eu vou ter direito de capião naquele apartamento, porque eu sei que eu estou ali por uma relação de locação. Uso capião é o seguinte, pessoal, eu entro numa casa que pertence a alguém e fico naquela casa sem avisar esse alguém com o ânimo de dono e de forma mansa e pacífica por um decurso de tempo. Surreal, qual é esse decurso de tempo? Vai depender, pessoal, de que tipo de uso capião é. Mas, por exemplo, uma uso capião, que é a chamada especial urbana, de um imóvel de até 250 metros quadrados, a lei pede 5 anos. Uma uso capião ordinária, 10 anos, extraordinária, 15 anos, enfim. Vou dar um exemplo. Se eu entrar numa casa em Lorena hoje, que esteja sem ninguém, mas que é de alguém, né? Mas que esteja desocupada, e eu não tiver outro imóvel, e eu ficar nessa casa durante 5 anos, e for uma casa de até 250 metros quadrados, e eu ficar nessa casa durante 5 anos com ânimo de dono, ou seja, reformo lá, fico lá, o proprietário nunca me encheu o saco, eu tenho direito ao uso capião dela. Eu tenho direito a adquirir a propriedade desse imóvel. Não se preocupe com os requisitos ao uso capião, que é mais para frente, tá? Eu só estou dizendo isso para chegar a um ponto com vocês. Os bens públicos podem ser objetos de uso capião? Principalmente, pessoal, os dominicais que não estão sendo usados. Sabe por quê? É muito comum a União, Estado ou município terem terras. É muito comum, de repente, o município de Cruzeiro ter terras. Pertencem ao município que eles não estão utilizando. Aí imagine que um assentamento com 5 famílias chegue nesse terreno, começa a construir um barraquinho lá, a prefeitura não expulsa eles, eles ficam 2, 3 anos, já começa a edificar algumas casinhas, já começa a se organizar, e aí de repente eles já estão lá 6, 7, 10, 15 anos. Tem eles direito ao uso capião? Tem eles direito a adquirir a propriedade desse bem que é público, seja ele dominical, uso especial ou uso comum? Porque os bens privados, os bens pertencentes aos particulares, vocês vão estudar que podem ser objeto de uso capião. Se você bobear e uma outra pessoa entrar no seu bem, seja ele imóvel ou imóvel, mas ficar lá por um período de tempo com ânimo definitivo, com ânimo de dono e sem você efetivamente causar a ele nenhuma intercorrência, ou seja, sem você ficar falando, meu amigo, sai daí, entrar na justiça para reintegrar a posse, nada, o seu bem público, o seu bem pode ser usucapido. Agora, será que pode o bem público ser usucapido? A resposta é não. O Código Civil, queridos amigos, ele é claro ao falar no seu artigo 102 que os bens públicos não estão sujeitos a uso capião. Os bens públicos não estão sujeitos a uso capião. Sejam eles quais forem. Sejam eles de uso especial, sejam eles de uso comum, sejam eles dominicais. Se alguém invade alguma terra da União, do Estado, do município, por mais que esteja lá durante 320 anos, né? E por mais que a União, por mais que o Estado, por mais que o município não tenha oposto contra você para que você saia daquelas terras, você não vai ter direito ao uso capião. Porque a lei fala que os bens públicos, eles não são objetos de
uso capião no nosso país. Tudo bem? Então veja, pessoal, como os assuntos que a gente estuda na parte geral, eles estão intimamente ligados com vários outros pontos. Eles estão intercalados. Não só com outros pontos do direito civil, mas com outras áreas do direito. Veja, quando vocês estudarem direitos das coisas, uso capião, aí o professor que estiver lá, não sei se serei eu, mas o professor que estiver lá na frente com vocês, falou, uso capião, os requisitos são esses e esses. Os bens públicos não podem ser objetos de uso capião. Que é bem público, você já vai ter tido aqui. O professor não vai voltar com você e falar, bem público é isso, eles podem ser de uso comum, de uso especial, dominical, você já vai ter estudado. Tudo bem? Então essa é uma característica também dos bens públicos, é o fato de que qualquer um deles não pode ser usucapido. Pessoal, cuidado, hein? Não confunda alienação com usucapião. A alienação é o próprio ente querendo vender para você aquele bem. Isso ele pode fazer? Pode no caso dos bens dominicais. Agora, uso capião é o caso de uma pessoa entrar lá e ficar lá por um espaço de tempo. Isso não pode acontecer em nenhum bem público, nem nos dominicais. Tudo bem até aqui? Fechado, queridos amigos? Maravilha. Vamos voltar aqui então à classificação para que a gente possa terminar os bens, né? Porque eu pulei aí os bens principais e acessórios e já fui para os bens públicos e privados. Mas não tem problema. A ordem dos tratores não altera o viaduto, tá? Vamos agora falar da última classificação que os bens podem receber. Eles podem ser classificados em principais ou acessórios. O que seria, por que a gente daria essa classificação para eles e o que basicamente se importa essa classificação? Bem principal, pessoal, são aqueles bens que têm existência própria. Eles não precisam de nenhum outro bem para que eles possam ter funcionalidade. Como, por exemplo, o carro. O carro, ele é um bem principal. Tudo bem? Porque o carro, ele não precisa de nenhum outro bem para que ele possa ter a sua finalidade, para que ele possa ter a sua locomoção. Tudo bem até aqui? Agora, o que seria um bem acessório? Tanto que quem define é o artigo 92, que fala o seguinte, ó, principal é o bem que existe sobre si, abstrato ou concretamente. Agora, o próprio 92 já traz o conceito do que seriam os bens acessórios, quando ele fala que é aquele que depende da existência de um bem principal para que ele tenha a sua finalidade. Vamos a exemplos, pessoal. Um carro é um bem principal. Pneu do carro é um bem acessório. Porque o pneu não tem utilidade nenhuma se não tiver acoplado no carro. Ninguém usa um pneu por usar. Surreal, por que você comprou esse pneu? O pneu tem finalidade própria, eu uso o pneu. Não, você usa o pneu acoplado em alguma coisa. Você usa o pneu acoplado em uma moto é um bem principal. Você usa o pneu acoplado em uma bicicleta, que é o bem principal. Você usa o pneu acoplado no carro, que é o bem principal. Mas os pneus são considerados bens acessórios. Porque eles não têm existência própria, eles dependem de um outro bem para que eles possam ter essa existência, para que eles possam alcançar efetivamente a sua funcionalidade. Tudo bem, queridos amigos, até aqui? Maravilha. Vou dar outro exemplo para vocês. Veja só, quando você compra, um outro exemplo que a gente pode citar nesse caso é o do computador. Quando você compra um computador, ele pode ser considerado bem principal. As teclas do computador são bens acessórios, porque as teclas não têm finalidade própria. Elas dependem de um bem principal para que elas possam ter a sua utilidade. Tudo bem até aqui? Quando você compra uma casa, a casa é o bem principal. Só que a fiação que está dentro da casa é um bem acessório. Sem a fiação, você não consegue ligar a eletricidade. Mas só a fiação por si só não tem existência própria, não tem finalidade própria, ela depende de estar acoplada num conjunto maior de ligações elétricas para que ela possa alcançar a sua finalidade. Combinado? Por que eu estou dizendo isso, pessoal? Porque existe uma velha máxima no direito que é a seguinte: os bens acessórios seguem a sorte do bem principal. Ou seja, os bens acessórios, como eles estão acoplados ao bem principal, como eles precisam do bem principal para que eles possam ter existência, eles seguem a sorte do bem principal. Surreal, o que é isso? Vamos fazer mais um intervalo aí
E na volta a gente continua falando sobre essa classificação de bens principais e acessórios e aí a gente já finaliza esse ponto para que a gente possa entrar nos fatos jurídicos. Um grande abraço e até daqui a pouco.